Pessoal, tudo bem com vocês? É hora de tomar um café e falar de Flamengo, né, pessoal? Vamos tomar um cafezinho, convido vocês a tomar um cafezinho e vamos falar de Flamengo. Cara, saiu uma notícia aqui do técnico do Uruguai falando muito bem do De Arrascaeta e parabenizando o Felipe Luiz e a comissão técnica do Flamengo, né, por colocar o Arrascaeta de volta em altíssimo nível. Já é o quarto jogo seguido que ele marca, contabilizando clube, Flamengo e seleção uruguaia. Vamos lá, olha o que ele falou o seguinte. O uruguaio, que veste camisa 10, tanto no clube quanto na seleção, foi o grande nome da partida no centenário. Comandando o meio-campo, Arrascaeta iniciou a jogada do meio do primeiro gol e marcou o segundo, ambos em combinação com o Varela. Olha só, o trabalho tão importante que o Flamengo está fazendo com os dois, e com os dois saiu 2 gols. Bielsa então ressaltou, Bielsa, técnico do Uruguai, que o trabalho feito pelo Flamengo junto ao jogador tem permitido que a Arrascaeta encontre um nível muito alto em 2025. Para se ter ideia, foi o quarto jogo seguido em que o Arrascaeta marcou na temporada, contabilizando clube e seleção. Aí sobre o Arrascaeta, eu gostaria de fazer um reconhecimento especial às comissões técnicas e médica do Flamengo. Nesta temporada fizeram do Arrascaeta um jogador diferente daquele que eu conheci inicialmente. Deixa eu printar isso aqui, pessoal, vamos botar na tela aí para vocês acompanharem também. Aí, nessa temporada fizeram do Arrascaeta um jogador diferente daquele que eu conheci inicialmente, afirmou o Bielsa, logo após a partida. Em conversa com jornalistas, é claro. O nível apresentado pelo jogador neste momento, segundo Bielsa, faz jus ao que se ouve falar das habilidades de Arrascaeta, e Bielsa celebrou especialmente a capacidade de desempenhar bem de forma regular, principalmente com a camisa do Flamengo. Hoje é um jogador como tinha ouvido falar. Este ano pude vê-lo de acordo com o que falam durante sua trajetória. E o que ele fez na seleção é muito valioso. Mas o que ele faz no Flamengo, jogando 2 vezes por semana, marcando gols, dando assistência, é um jogador que nessa versão é muito bom. Finalizou o Bielsa. Cara, é muito interessante, né? Isso aí que o Bielsa falou principalmente da comissão técnica, né, do Flamengo, do Felipe Luiz. Porque, veja bem, pessoal, quase todos os jogadores do Flamengo que iam para as seleções, seja lá a seleção do Brasil ou para suas seleções estrangeiras, eles não rendiam muito. O Arrascaeta mesmo é um jogador que ele não rendia muito bem na seleção do Uruguai. Ele era o cara que pegava banco, ele era o cara que pegava banco para o De La Cruz e também dificilmente marcava gols. Agora ele é titular e o De La Cruz nem foi chamado, nem foi convocado dessa vez, agora que ele estava machucado. E, claro, ele não foi convocado porque ele estava machucado. E aí o cara vai e tá destruindo no Flamengo e destruindo também na seleção do Uruguai. E isso é muito, muito pelo que o Felipe Luiz está fazendo com ele. Ele está fazendo do Arrascaeta um artilheiro, jogando bem mais próximo ali da grande área, e o que desenvolveu muito essa habilidade de marcar gols. Não que ele que desenvolveu, ele já tinha, né? Mas desenvolveu ainda mais a parte goleadora do Arrascaeta, né? O Arrascaeta era aquele cara que marcava muitos gols, mas nem tanto como a gente está vendo agora. Aquele time de 2019 lá, ele marcou muito gol. Cara, mas aquele time era entrosado pra caramba, né? Agora que o time do Flamengo começou a se entrosar bem. Então, ali praticamente o Felipe Luiz joga muito a favor do Arrascaeta. E isso faz com que o Arrascaeta fica mais em alto nível, né? E descansa mais o Arrascaeta e deixa ele menos cansado. E assim deixa o Arrascaeta com um físico muito bom, né? Então a parte física do Arrascaeta tá muito boa esse ano. Quase a gente não vê o Arrascaeta se machucando. Então, cara, isso tá ajudando demais, cara. E isso é bom demais pra gente. Flamengo, principalmente, bom demais. Tomar um gole de café para tirar a poeira da garganta. Pra gente ver mais notícias. Cara, o Arrascaeta é um jogador importante demais pro Flamengo. E jogando em altíssimo nível na seleção do Uruguai, meu irmão. Aí, ninguém segura o Uruguai também, né? Porque o Uruguai
tem muitos jogadores bons. Sinceramente, o Uruguai tá jogando bem melhor do que a seleção brasileira, né? Eu tava vendo os resultados, foi muito coincidência o que aconteceu agora com nesses jogos de ontem. A Argentina ganhou de 3-0, o Uruguai ganhou de 3-0 e o Brasil ganhou de 3-0. Muito doido, né? Bom, pessoal, e o Bruno Henrique, hein? Bruno Henrique. Notícias quentíssimas aqui do Bruno Henrique. Bruno Henrique, do Flamengo, é condenado em caso de manipulação de apostas. O julgamento foi feito pelo STJD nesta quinta-feira e a Procuradoria pode recorrer ainda à decisão. Por enquanto, o Bruno Henrique foi punido pelas manipulações e o jogador levou uma suspensão de 12 jogos do Brasileirão e uma multa de R$ 60.000. O julgamento aconteceu no Tribunal de Justiça Desportiva, no centro de Rio de Janeiro. A Procuradoria do caso pode recorrer se necessário. O julgamento contou com Michel Acep. Enfim, isso não importa mais. Pessoal, é o seguinte. Eu tava vendo mais cedo o comentário do... Como que é o nome do rapaz lá? Acho que é o Rica Perrone. Eu tava vendo o comentário dele. O que ele tava falando sobre o Bruno Henrique, cara? Ele falou que deveria ter sido... Esse caso do Bruno Henrique não deveria nem ter sido condenado. Ele disse que era melhor o tribunal, né, o STJD, ter absolvido o Bruno Henrique por essa manipulação. Porque pegar apenas 12 jogos de suspensão no Brasileirão e R$ 60.000 de multa, ele falou que, cara, era melhor ter absolvido, porque, pelo que eu entendi, e ele fez uma comparação também com o caso do Dudu e Leila, que só porque o Dudu mandou alguém aí tomar naquele lugar, ele falou até o seguinte: 2 tomar no cu, você pega mais suspensão do que o Bruno Henrique pegou por manipulação de aposta. Pessoal, é o seguinte, o que eu acho? Eu como flamenguista, se realmente o Bruno Henrique fez isso aí, ele já foi condenado, então já foi apurado e ele foi condenado com 12 jogos de suspensão no Campeonato Brasileiro. Eu vou ser bem sincero, eu achei pouco, eu achei pouco, porque a gente vê muitas coisas aí do futebol bem menos grave do que isso que aconteceu, os caras pegarem aí uma suspensão absurda. Veja bem o caso do Paquetá, mesmo caso do Bruno Henrique. O Paquetá, pelo mesmo caso do Bruno Henrique de manipulação em casas esportivas, ele estava correndo o risco de ser banido do futebol. Banido. Não jogaria mais. E o Bruno Henrique pegou apenas 12 jogos. E 60 mil? O que é R$ 60.000 pro Bruno Henrique? Cara que ganha mais de 1 milhão mensalmente. Há tanto tempo. Então, assim, comparado ao caso do Paquetá, não foi nada. O Bruno Henrique tem mais é que agradecer. Os torcedores do Flamengo têm mais é que agradecer. Clube de Regatas do Flamengo tem mais é que agradecer. Porque o Bruno Henrique, cara, é um jogadoraço. O problema é, agora, até o final do campeonato praticamente, vai ficar sem Bruno Henrique. Cara, muito importante. Muito, muito importante. Ainda bem que o Flamengo tem jogadores de altíssimo nível ali na frente. Mas não deixe de... sentir falta, né, do Bruno Henrique, cara. Que o Bruno Henrique é o cara goleador, como a gente sabe. E um dos jogadores preferidos ali do Felipe Luiz para jogar ao lado do Plata. Agora, graças a Deus, o Felipe Luiz conseguiu trazer de volta aquele Pedro goleador que a gente é acostumado a ver. O Pedro voltou a jogar em altíssimo nível como ele fazia. Teve aquela treta lá que todo mundo já sabe o que aconteceu. E parece que foi tudo resolvido. Muito bom, graças a Deus. O Felipe Luiz está dando um show de administração de elenco. O Felipe Luiz está dando um show em administração do elenco, em jogabilidade. Cara, o Flamengo está jogando muito bem entrosado. Felipe Luiz, cara, sinceramente,
tá se tornando um monstro de técnico do futebol. Um monstro de técnico do futebol. Precisa ganhar os títulos, sim, precisa. Mas o que ele vem fazendo até agora, isso é um absurdo para um cara que está apenas começando. E é o seguinte, ontem teve jogo da seleção brasileira. Ontem teve jogo. A seleção brasileira jogou no Maracanã. E deixa eu aproximar mais essa câmera aqui. Ai, bem-vindo aqui aos estúdios 1 aos estúdios 1. Olha só, pessoal, esse aqui é os estúdios 1 do 442 Futebol. O que aconteceu? Isso aqui são as minhas as contas para pagar. O que aconteceu, pessoal? Lucas Paquetá marcou gol ontem no Maracanã. Cara, foi muito legal a comemoração do Paquetá. Vocês viram aquela comemoração dele, botou a mão no peito aqui, levantou a mão agradecendo, cara, porque Flamengo, casa dele, foi absolvido. O Paquetá tá, sinceramente, ele já teve muitos momentos bons, mas eu acho que esse é o melhor momento do Paquetá na história dele no futebol. Por quê? Quase que ele foi condenado, mas ele foi absolvido. Isso, cara, ia acabar com a carreira dele. Então ele foi absolvido. Então ele tem que realmente agradecer. E o Paquetá fez um gol, né? Fez o gol ali. Muito, muito, muito fácil aquele gol, né? Porque quem fez a jogada inteira foi o Luiz Henrique. E, cara, o Luiz Henrique, cara, eu merece um vídeo só pra falar do Luiz Henrique. Que jogador absurdo que o John Textor e o Botafogo dispensou. Como que dispensa, vende um jogador daquele, cara? Como que vende um jogador daquele? Tudo bem que levou para praticamente outro clube do texto aí, mas ainda bem que o Luiz Henrique não tá jogando no futebol brasileiro, no Botafogo. Eu agradeceria se ele estivesse jogando no Flamengo ali também. Porque, cara, qualquer time do futebol brasileiro que tiver um jogador como o Luiz Henrique jogando na seleção, na Série A do Campeonato Brasileiro, ele ia mais uma vez deitar. Ele ia deitar como ele fez no Botafogo. Jogou demais. Na seleção ontem, quando ele entrou, ele e o Paquetá, o jogo da seleção mudou. Foi outra história, foi outro jogo. Os caras já começaram a marcar. Luiz Henrique foi pra cima, fez duas jogadoraças para o primeiro gol do Paquetá. E o segundo, cara, ele merecia aquele segundo gol. Ele estava driblando todo mundo. Ele deu aquela. O cara chegou aqui de carrinho aqui. Ele só deu aquela chapeletazinha curta, com muita habilidade. Que lá merece ter muita habilidade, muita frieza. Tirou o cara ali, velho. Que estilo Messi. Sabe aquele gol que o Messi fez antigamente? Que ele deu aquela chapeletinha no cara, entendeu? Pancada. Estilo Messi. E aí, a bola bateu no travessão. E o Bruno Guimarães completou para o gol. E o Estevão também marcou pela seleção brasileira. Sinceramente, ontem foi três gols bem bacana, né? É uma jogadoraça do Luiz Henrique pro gol do Paquetá. Uma jogadoraça do Luiz Henrique de novo para o gol do Bruno Guimarães. E aquele gol do Estevão. Tudo bem que foi debaixo da área, mas aquela puxeta de bicicleta debaixo do gol também vale, né? Cara, foi muito legal, muito bom. Eles estavam no lugar certo. Indiscutível, é indiscutível que o Estevão é sim um grande jogador. E o cara jogou bem no Palmeiras. O cara jogou bem no Chelsea. O cara tá jogando bem na seleção. Isso é indiscutível. Então o Estevão, cara, pra mim, o Estevão vai destruir sim nessa seleção. Ele vai destruir em qualquer lugar que ele for, se ele manter essa pegada que ele vem tendo aí. E, cara, o Estevão tem muita habilidade. E com o Ancelotti, então, o Ancelotti adora esses jogadores de alta velocidade. Tanto é que o Vinícius Júnior é um titular absoluto do Ancelotti, tanto pelo Real Madrid quanto pelo Real Madrid quanto pela seleção brasileira. O Vinícius Júnior só não foi convocado agora porque ele tinha recebido cartão amarelo. E acho que o Ancelotti só não convocou ele por causa disso. Mas, pessoal, eu gostei do jogo da seleção brasileira porque tem muitas pessoas que estão desacreditadas, e eu sou uma delas, da seleção brasileira. Mas muitas pessoas também estão falando o seguinte, que o Chile é cachorro morto. Pra mim, também é. Pra mim é. O Chile, a seleção tá muito fraca. Mas, ao mesmo tempo que as pessoas falam que o Brasil pegou um cachorro morto, mesmo as pessoas exaltam a Argentina por bater na Venezuela por 3-0 e Messi fazer gol.
Então, para que exaltar a Argentina sendo que pegou a Venezuela? A Venezuela é outro cachorro morto. Mas, claro, atual campeão do mundo. Não tem comparação com o Brasil. Acabou de pegar o Brasil, meteu uma goleada. Brincou de jogar futebol com o Brasil. Então, o Brasil tem, cara, o Brasil tem muito que evoluir. Sinceramente, a Argentina tá bem. Aliás, o Brasil tá bem aqui. A Argentina, outro nível, dois, três níveis acima do Brasil nesse exato momento. Mas o Brasil tem sim, muitos jogadores bons de altíssimo nível para elevar também esse futebol brasileiro. E agora também tem um técnico de altíssimo nível, um técnico que é muito maior do que qualquer estrela dentro do futebol brasileiro, da seleção nesse exato momento. Quem que poderia ali fazer um charme ali? Poderia concorrer com o Ancelotti? Era o Neymar, cara, mas o Neymar. Todo mundo já sabe da declaração que ele deu lá sobre. Ele não falou diretamente que era o Neymar, mas ele falou o seguinte: ele vai convocar quem? Quem tiver jogando bem e em altíssimo nível. E esse não é o caso do Neymar, vamos ser bem sinceros. Ele falou que vai convocar apenas as pessoas que estão jogando bem e que esteja jogando em um nível muito bom, com um nível físico muito bom, com não somente jogando futebolzinho qualquer não, ele quer jogadores que estão em altíssimo nível, que tem explosão, que vão pra cima, cara. O Neymar tá jogando 2 jogos se machuca, joga mais 2 jogos se machuca. O Neymar, cara, a parte física do Neymar tá acabada. Então, o Neymar não tem nível nenhum para a seleção brasileira nesse exato momento. Apesar que ter um Neymar na seleção brasileira, mesmo jogando 20% do que o Neymar joga, mesmo que ele não fosse titular, ter um Neymar, pelo menos no banco, e pelo menos ali pela liderança que ele tem de grupo também, seria bom. Seria bom. Para jogar com o Ancelotti, tem que estar com a parte física muito boa. E esse não é o caso do Neymar, pessoal. Então é isso, pessoal. Ficando por aqui. Mais um vídeo aqui no dia de hoje. Sexta-feira. Sextou, meus amigos. Sextou. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Fiquem todos com Deus. Não se esqueça de deixar aquele like. Se inscreva no canal. E valeu!